atenção. Se tudo der errado, o Bolsonaro ainda pode inventar um jeitinho de não ir para a cadeia. Que esse é o medo dele, você sabe, né? Semana sim, semana também, ele fala, não serei preso. Às vezes ele diz assim, não acabarei como a Janine Áñez, que é aquela que foi dar o golpe lá na Bolívia e acabou presa. Então, toda semana ele tá com essa conversa, não serei preso, nem por Deus irei para a cadeia, disse essa também. E aí, tem um jeito dele se safar, né? Ele pode continuar na presidência e aí ele mantém aquela estrutura de impunidade que ele manteve até agora no entorno dele. Mas e se ele perder, se ele não conseguir dar o golpe? Que triste, né? Ter que falar assim, não dar o golpe toda hora, né? Golpe. Ai, como é normal um golpe. Se tudo der errado para o Bolsonaro, como é que ele pode evitar de parar atrás das grades? Mantendo o foro privilegiado. Como? Tem jeito? Tem jeito, hein? Tem jeito. Vamos contar aqui para vocês que tem jeito. Mas o Bolsonaro jamais daria esse jeito, porque ele é contra o foro privilegiado. Lá em 2017 ele falou, sou contra o foro privilegiado. Você acha que ele ia mudar de ideia? Não dá para mudar de ideia numa questão dessas, porque é uma questão de coerência, é uma questão de princípio. Nunca que ele ia mudar de ideia. Vamos ouvir ele lá em 2017. Os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Essa questão, né? Eu sou réu no Supremo. Então, quem sabe da história? Todo mundo tá de saco cheio de saber qual é a história. Eu acredito. Falou em moralidade e escreveu o próprio nome num fundo verde e amarelo, eu acredito. Pois é. Ana, aquilo ali foi em 2007, foi em 2017, pula para 2022. Bolsonaro tá com medo de perder e ir para a cadeia. E aí a gente tem isso aqui na coluna da Andréa Sadi. Ana, bora lá. A Andréa Sadi que está sendo processada pela Carla Zambelli. Motivo? Fez jornalismo. Ana. Fazer jornalismo nesse país é crime. Vamos lá. Há 2 meses da eleição, aliados do presidente retomam articulação por PEC que blinda Bolsonaro com cargo vitalício. Ora, quem diria? Aliados de Lula, ouvidos pelo blog, avaliam que a medida não passaria de uma concessão do Centrão para proteger o presidente e seus familiares caso Bolsonaro perca a eleição. Presta atenção nisso. Então, tem um jeito de manobrar e fazer o foro privilegiado valer para depois do mandato. Hoje você sabe, né? O deputado tem durante o mandato, o senador tem durante o mandato, entendeu? O presidente da República tem durante o mandato. Tem que mexer os pauzinhos, tem que mexer na lei. Como é que faz? André explica, Ana. A proposta, que foi revelada pelo podcast Papo de Política, da Globo News, em meados de 2021, voltou a ganhar força agora devido ao que parlamentares chamam de preocupação do entorno do presidente Bolsonaro com o próprio chefe do executivo e seus familiares, caso ele perca a eleição, com processos e investigações que correm na justiça. Segundo o blog apurou, uma das ideias é exatamente conceder uma espécie de cargo de senador vitalício aos ex-presidentes, garantindo foro privilegiado e imunidade parlamentar aos políticos. A cara então, treme, né? Tá aí então a proposta. A gente já vai avançar para perceber que piora. Essa ideia da imunidade para o Bolsonaro seria um seguro antigolpe. Entendeu? O Centrão tem que conceder isso para ele para não ter golpe no Brasil. Vamos garantir o lado do cara, daí ele deixa a gente em paz e para de falar dessa merda aí de dar tiro, de sair na rua em 7 de setembro, etc e tal. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, vamos apreciar aqui a contradição e a hipocrisia. Vamos contemplar a contradição e a hipocrisia? 2017. Eu não quero foro privilegiado, sou o único deputado, entendeu? Prejudicado pelo foro privilegiado. É o único homem honesto desse mundo. Aí, pula para 2022, medo de ser preso, e tá aí com essa ideia. Foro privilegiado para o presidente depois do mandato. Olha só, isso não mexe apenas, entendeu? Com a capacidade
de se manter assim íntegro aos próprios princípios do Bolsonaro, capacidade que a gente já sabe que ele não tem. Mexe com a República, pô. Porque o foro privilegiado já é um negócio, sabe, completamente desvirtuado no Brasil. Já é generalizado. Muita gente tem essa merda, sacou? E a ideia é piorar. É piorar. É criar, nas palavras do líder da oposição, o Randolph Rodrigues, um sistema de castas. Saca só. Tentei, assim, no ano de 2017, Vilela, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional pelo fim do foro privilegiado. Eu fui o relator dessa proposta de emenda constitucional. Aprovamos no Senado por unanimidade. Por que surge o foro privilegiado e qual é a aberração que ele cria? Bom, o foro privilegiado ele tem uma lógica. Qual é? Aquela autoridade determinada ser julgada pela instância determinada. Então, o foro especial, ele não é de todo errado. Mas no Brasil ele é distorcido. Então. Sabe por quê? Vamos lá, em Portugal, nossa antiga metrópole, sabe quantas autoridades tem foro especial, foro privilegiado? Quantas? 6. Quem? Presidente? Presidente da República Portuguesa, o primeiro-ministro, o chefe do judiciário, o procurador da República Portuguesa, mais os 2. Ok. Nos Estados Unidos, ninguém tem foro especial. Nem o presidente? Nem o presidente. Na Alemanha, ninguém. Na Alemanha parece que 2 tem foro especial, né? Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, só a rainha. Só a rainha Elizabeth, entendeu? Tá. No Brasil, sabe quantas autoridades tem foro privilegiado? Mais de 160, aliás, mais de 2.000 brasileiros têm foro especial. Que absurdo. Tem foro especial para ministro do Supremo, ministro do STJ, presidente da República, vice-presidente da República, deputado, senador, deputado estadual, governador. Aí tu pode perguntar para mim, mas tu não pode renunciar ao foro especial como tu renunciasse às tuas aposentadoria? Renunciasse? Não pode. Porque o foro especial é intrínseco, dizem assim, é intrínseco ao cargo. Entendi. Né? Nessa PEC que eu aprovei no Senado, entendeu? Aprovei em 2018. Era reduzir... Só ficava o foro especial 6 pessoas. O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal e... Não, somente 4 pessoas. Eu acho que o Procurador-Geral da República. Só esses teriam foro especial. Diminuiria de 2.000 e tantos... Para 4 ou 5. Para 4 ou 5. E o né? que aconteceu? Nós aprovamos isso no Senado. Tá há 4 anos na Câmara dos Deputados e não é votado ainda. Mas não é... Como que as pessoas vão votar contra uma coisa que elas não querem? Aí que podia, tá. Tem que ter a pressão popular só assim? Tem que ter, fundamentalmente, tem que ter pressão popular, né? Não podia já ter assim, ter pressão para que isso avançasse, né? Isso é tão básico para a gente avançar, né? Isso assim, melhoraria a democracia. Aí hoje o que é que acontece, né? Porque vamos falar das distorções. Isso cria o quê? Pessoas com superpoderes, eles se sentem... cria uma casta. Uma casta e se sentem protegidas para fazer qualquer coisa. Qual é o conceito de casta? É aqueles que têm privilégios. Aqueles que estão... Regime de castas não é um regime republicano. Sempre lembrando que Olavo de Carvalho, aquele mesmo, que acabou de completar aí 6 meses sem fumar, ele defende, em vários artigos, um sistema de castas. Diz o Olavo. Castas não são arbitrárias, são tipos psicológicos a serem reconhecidos. Você nasceu para carregar saco de cimento. E eu, o grande Olavo, eu nasci para ser intelectual. Só que já morreu. Ana, vamos seguir adiante aqui com o Randolph, porque foro privilegiado tem tudo a ver com corrupção, e o Randolph nessa conversa aí com o Vilela, o programa do Vilela tá bacana, hein? Diz o seguinte, olha só, saca a genialidade da sacada. O governo mais corrupto é aquele em que a corrupção menos aparece. Puta, quanto sentido isso faz? Quanto sentido isso faz? Porque o governo mais corrupto, ele aparelha a Polícia Federal, ele compra o juiz, ele faz amizade com o Augusto Aras, entendeu? E aí não tem corrupção. Ele dissolve todo e qualquer meio de investigação de corrupção. Isso. Se preciso for, ele até muda o sentido da palavra corrupção. Exatamente. Vamos ouvir o Randolph sobre isso, e aí vamos voltar para o plano do Bolsonaro aí para ele não ir para o chilindró. O mais corrupto é aquele que mais enfraquece os mecanismos de combate à corrupção. Porque tem menos notícias.
É o seguinte, não, aí eles vão dizer, não, mas não tem notícia de corrupção. Realmente, na Coreia do Norte também não tem notícia de corrupção, não. Né? Na China... Na Venezuela. Tem notícia de corrupção na Venezuela? Não tem. Né? Então não deve ter, né? Na China não tem notícia de corrupção. Você já recebeu uma notícia de corrupção na China? Nunca. No membro do Alto Partido Comunista Chinês? Nunca. Não, né? Na Rússia. Você já ouviu notícia que Putin é claro que não. corrupto? Eu não tenho notícia disso. Mas é o seguinte, quanto mais notícia de corrupção tem, mais transparente é aquela democracia. É por isso, tem um índice internacional de corrupção, que é feito por uma ONG muito séria, que é uma ONG que não é nem no Brasil, que é a Transparência Internacional. Né? No governo Bolsonaro foi o período que o Brasil mais casas retroagiu no combate à corrupção. Tem uma pontuação. Tem uma pontuação. E qual é o critério que o Transparência Internacional dá para nações mais corruptas e menos corruptas? Não é o número de notícias de corrupção que tem. São os órgãos... É a transparência que o regime tem. Então, quanto menos democracia menos transparência tem, mais corrupto é o regime. Agora vai ver o que aconteceu com o Brasil durante o governo Bolsonaro nesse ranking. Ana, nesse ponto a gente dá a volta aqui, faz o círculo na nossa conversa, né? Falamos bastante aqui sobre o conceito de foro privilegiado, né? Por quê? Porque o Bolsonaro quer estender o foro privilegiado para além do mandato dele. Quer dizer, ele deixa de ser presidente, mas mantém o foro privilegiado. A gente viu ali a informação trazida pela Andréa Sadi. Ana, o mais estarrecedor agora. Essa ideia ela é encarada como um pacto de tranquilidade institucional, Ana. Pacto de tranquilidade institucional. Para o Bolsonaro não arregaçar as instituições, a gente tem que deixar ele seguro de que ele não vai para a cadeia, senão ele não para de encher o saco. De volta para o texto da Andréa. Ana. Olha isso aqui, rapaz. Isso, puta que pariu. Puta que... Ana. Vamos lá. Por isso, como parte do que chamam de Pacto pela Tranquilidade Institucional, lideranças do Centrão têm conversado com integrantes dos tribunais superiores para costurar a medida. Em troca, afirmam, bolsonaristas se comprometeriam também com uma trégua nos ataques ao TSE e ao STF. Para aliados de Lula ouvidos pelo blog, no entanto, a medida que o Centrão chama de conforto jurídico, se aprovada, não passaria de uma concessão do Centrão ao presidente Bolsonaro e seus familiares. Vai vendo, né? Vai fazendo acordo com o Bolsonaro, vai confiando. Vai confiando, você vai parar. Ana, tô estarrecido com esse troço, tá? Ana, vou repetir. Pacto pela tranquilidade institucional. O que é o pacto? Garantir para o Bolsonaro que ele não vai preso. Ana do céu, Ana, onde é que nós estamos, Ana, para falar de pacto por tranquilidade institucional e de risco de golpe todo dia, Ana? Como se a gente estivesse falando do último episódio da minha série preferida, The Boys, Ana. Que porra é essa, Ana? Doideira! Eu acho que o Rodrigo aqui no chat acertou a superpoder de síntese. Bolsonaro sequestrou a democracia e agora exige resgate. É basicamente isso que está acontecendo. É inacreditável que se fale com a cara lavada e sem nem tremer a cara de que vamos negociar aqui, fazer um pacto pela tranquilidade institucional, democrática, seja lá o que for, do país, para o Bolsonaro ficar quietinho. Isso é um assinte, é uma ofensa à população brasileira, e se isso acontecer, acho que a gente tinha que sair na rua e encher o saco, não? Você falar agora... encher a cara. Eu ia falar outra coisa, mas aí eu me contive, quer dizer que eu estava incentivando a baderna, as vidraças, meu Deus, as vidraças. Mas isso me lembra uma outra coisa também, né? Existe um tipo de profissional, vamos dizer assim, que ele opera dessa forma, assim, sabe? Ele passa nos negócios e ele diz assim, olha que negócio bonito que você tem, seria uma pena se alguém atacasse, se quebrasse aqui todo esse teu negócio, né? Sabe o que você faz para ninguém quebrar aqui a tua vitrine? Você paga uma taxa para mim, daí eu protejo o seu negócio. De quem? De mim mesmo. Tem um nome para isso. É a lógica da milícia.